Vejam, companheiros, camaradas, progressistas, aqueles que entendem que a situação do país hoje é uma luta extrema contra o fascismo, contra a ignorância, contra a burrice, contra o desequilíbrio moral. Agora, que nós, da esquerda, temos uma parcela significativa de culpa dentro desse processo? Temos sim. Elegemos líderes oriundos da pobreza, oriundos até da miséria. Poucos são aqueles que reconheceram, a partir do momento que progrediram, que a luta ela deve ser contínua, ela não deve cessar nunca, ela deve ser um aparato de arregimento e de inclusão, e não de acepção de pessoas, e não de quando um determinado líder chega no poder por competência, exaurir os outros que são competentes. Devia ser um fator de crescimento e não um fator de isolamento por medo. O que aconteceu com a esquerda dentro do país é que a nossa origem, a origem de luta dos trabalhadores, deu protagonismo a pessoas que, de certa forma, se tornaram líderes, mas que quando chegaram a liderança, elas ficaram com medo da inteligência, elas ficaram com medo de outros que poderiam ser líderes, quando o certo seria propagar a liderança. Aqui no Nordeste, no nosso estado, eu conheço políticos que viviam nas esquinas, que viviam nos movimentos, que são egrégios da pobreza como um todo. Mas essa gente, quando eclodiu, quando chegou ao poder, como a composição era racional e todos vieram da mesma escola, eles disseram: eu cheguei no poder, mas essas pessoas que me rodeiam têm a mesma ou mais competência que eu. Então, visto que eu cheguei, eu tenho que obstruir esse crescimento dessas pessoas que me acompanharam, que foram as minhas escadas, que deram subterfúgios para que eu chegasse aqui. Então eles começaram a arguir e a falar e a pleitear a cooptação dos reacionários de direita, de gente de direita. A gente tem que compor com essa gente. A gente tem que trazer essa gente para o nosso seio. Só que trazendo essa gente para o seio, eles trouxeram pessoas que tinham pensamentos retrógrados e encheram o processo democrático, encheram os artifícios políticos, encheram as legislaturas, encheram o executivo com essa gente traidora. Então, eles provaram do próprio veneno. Ao invés de privar por aqueles que poderiam, sim, terem dado uma contribuição fortíssima, e hoje nós não termos a chegada do extremismo neofascista radical, investiram em trazer essa gente para dentro do seio do poder e foram minados de dentro para fora. Hoje temos uma mobilização nacional em prol do que já deveria estar resolvido no país. Nós hoje deveríamos ser uma democracia consciente, sem as intempéries das tentativas neofascistas de golpe. Ao entanto, o protagonismo que foi dado a essa gente foi cedido pela própria esquerda, pelo próprio progressismo. Nós vemos representantes hoje que se encandeiam com os refletores, que são arrogantes, orgulhosos. Eu torço e apoio o povo nas ruas. Mas não mais faço parte disso. Por quê? Porque essa gente quer regimentar pseudos intelectuais, enquanto a direita arregimenta a ignorância, o desinvestimento na educação. A esquerda investe na educação, ao entanto, não preserva os seus verdadeiros líderes, aqueles que teriam condições de equilibrar o processo e que teriam condições, sim, de ter educado a massa dos trabalhadores e a massa da nação a serem realmente pensadores políticos, ou minimamente terem contribuído para uma democracia forte, resistente, que não desse lugar e vazão a esses extremistas neofascistas, a gente que é totalmente antidemocrática. Então, queridos, esse é um dos motivos para eu não ser mais escada. Hoje eu ainda vejo
amigos, companheiros, que são competentíssimos, até mais competentes do que vereadores e deputados, que estão indo para a militância, que estão indo pleitear um retorno ao processo democrático forte, mas que não são reconhecidos e nunca foram, meramente serviram de escada. Então, vamos começar a voltar a pensar na nossa base democrática.